Vamos lá, meus anjos. Quase terminando, né? Essa parte. Contratos administrativos. Primeiro, a gente tem que fazer uma diferença de contrato da administração para contrato administrativo. Contrato da administração para contrato administrativo. A primeira diferença é a seguinte: no contrato da administração e no contrato administrativo, nós temos a administração pública em dois patamares distintos. No contrato da administração, a administração pública se equipara, quase que se equipara ao particular. No contrato da administração, eu tenho um contrato regido pelo direito privado, porém com derrogações, com alterações do direito público. Exemplo, um contrato de aluguel. A administração pública vem e contrata o prédio aqui do Luiz Carlos porque ela acha que é perfeito para o fim a que se destina. Vai lá e aluga o prédio. Ora, é um contrato de locação particular com a administração pública. É regido pelo direito privado, com algumas derrogações de direito público, alterações de direito público. Contrato de permuta, também assim. Ok? Já no contrato administrativo, nós temos 100% de regime público. 100%. Nós temos uma lei de 95, uma lei de 98, ok? Duas leis de 95 e uma de 98, que trata dos contratos administrativos, de obra pública, de prestação de serviço público, de permissão de serviço público. Mais ou menos público, 100% público. Quem é que pode legislar sobre contratos administrativos? A União. Apenas a União. Que, evidentemente, legislará com normas gerais. Com normas gerais. Ok? Só um pouquinho, deixa eu me acertar aqui com vocês, porque eu vou pular um pedaço aqui, depois eu volto. Ops. Nós falaremos agora de cláusulas exorbitantes. E o que são essas cláusulas exorbitantes? São itens, são cláusulas que, se estivessem presentes num contrato particular, tornaria esse contrato particular leonino, nulo, dada, como o próprio nome já diz, a exorbitância, a disparidade das partes contratantes. Imagine se eu fizesse um contrato particular com a Maiara, né? E eu colocasse lá, cláusula primeira, eu, Vitor, posso alterar esse contrato, rescindir esse contrato unilateralmente a hora que eu quiser. É nulo. Agora, como nós estamos falando de contrato administrativo, contrato que envolve a administração, em função do interesse público subjacente a isso, nós devemos abraçar a possibilidade dessas cláusulas exorbitantes, porque elas existem em função de um interesse público a ser protegido. Então, por exemplo, essa cláusula que fala que alteração e rescisão unilateral pode ocorrer, é uma cláusula exorbitante, mas é aceitável. Por quê? Porque a administração pública, com base no interesse público, pode rescindir unilateralmente, pode alterar unilateralmente o contrato. Particular, em função do interesse público, que é o espectro que pede pela alteração ou rescisão. O particular pode pedir indenização? Nós acabamos de ver, pode. Ele só não pode pedir indenização se não comprovada a culpa da administração. Então, se o particular faz um contrato, esse contrato é alterado ou é rescindido por base no interesse público, e ele for prejudicado, ele pode pedir autorização. Porque quando ele assinou o contrato com a administração pública, ele assinou um contrato crente
de que aquele contrato não seria nem alterado nem rescindido, porque ele foi feito com base no interesse público. E esse interesse público agora mudou. Ele não tem essa bola de cristal, ele não pode estar nessa insegurança jurídica. Aqui também nós temos como cláusula exorbitante a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, porque quando se contrata administrativamente, o contratante cria na expectativa do contratante aquela pelo menos expectativa de que o contrato gerará para ele aquilo que estava previsto no edital ou no convite. Ok? Agora, veja. Vamos supor que se contrata administrativamente e a administração não honra com a sua parte. A administração, por exemplo, não vai pagando pelas etapas da construção. Você é contratada para construir, por exemplo, um viaduto, você constrói uma parte do viaduto, a administração não te paga. Você continua. Constrói mais uma parte do viaduto, a administração não te paga. Se constrói mais uma parte do viaduto, ela continua sem te pagar. Você pode dizer, bom, se ela não cumpre a parte dela, eu não vou cumprir a minha. Você pode dizer, ei, se você não está cumprindo o seu contrato, a sua parte, eu também não... Eu posso alegar a exceção de contrato não cumprido? Não. Em relação à administração pública, não. Você não pode opor exceção ao contrato não cumprido. O que você pode fazer é ter como justa causa para um pedido judicial de suspensão ou rescisão contratual. O particular, unilateralmente, não pode. Não pode, em função do princípio da continuidade do serviço público. Então, se segura o tranco lá. Se em 90 dias, até 90 dias, a administração pública não te pagar, você ingressa, impetra, mais fácil, como se tiver prova do direito líquido certo, você impetra o mandado de segurança e pede suspensão ou rescisão do contrato. Porque você não pode simplesmente parar as atividades. Ok? Beleza? Controle do contrato, ok. Penalidades são essas aqui. Por exemplo, aquela Delta Construções, ela levou a penalidade mais pesada, que é a declaração de inidoneidade, quer dizer, ela não pode contratar com nenhuma entidade ou órgão federal. Porque no âmbito federal, ela foi declarada inidônea, ao que me parece. Ok? E ela pode, depois de 2 anos, desde que paga a indenização pelos prejuízos causados, se reabilitar. Isso aqui que eu queria falar com vocês. Ops. Isso aqui. Nós temos aí uns minutinhos ainda. Vamos falar sobre a teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Hã? Não, daqui a pouco. Acho que eu vou te avisar a hora que você tem que me avisar, pelo jeito. Ok? Vamos lá. Teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? Lá no direito civil, a gente puxa lá. Teoria da imprevisão significa o quê? São fatos excepcionais, fatos extraordinários que acontecem, fatos extraordinários, excepcionais que acontecem, que inviabilizam, impossibilitam o cumprimento do contrato. Ok? Que inviabilizam o cumprimento do contrato. Joia. Esse fato, cadê? Não fala aqui. Mas são fatos extraordinários. E nós temos, caiu na segunda fase, esses dias não, o último, penúltimo exame da OAB, caiu na segunda fase, um caso que era para o sujeito falar qual das duas teorias que se aplicava, e é a teoria do fato príncipe. Então, dentro da teoria da imprevisão, que são fatos extraordinários, nós temos 2, diríamos, fatos. Fato do príncipe e fato da administração. Fato do príncipe e fato da administração. Me diga uma coisa, quando o sujeito, olhem para mim aqui, ó,
Quando o sujeito contrata, ele contrata com quem? Com a administração. Vamos, repitam para facilitar o pega de vocês aí. Quando ele contrata com a administração. Com a administração. Muito bem, ele contrata com a administração. Jóia, guarde isso aí do ladinho. Vem aqui. O fato do príncipe se refere a fatores indiretos, reflexos, secundários de um terceiro, mas que acaba atingindo o cumprimento daquele contrato. São fatos de terceiros que acabam, de forma indireta ou reflexa, atingindo o contrato. Por exemplo, coloquei aqui importação, proibição de produto, de importação de produto. De repente, você ganha uma licitação, e você ganhou a licitação com aquele preço baixo porque você tem condições de importar determinado produto. Aí, no meio do cumprimento daquele contrato, o governo impede a importação daquele produto. É um fato extraordinário que impede o cumprimento do contrato, de sua parte. Ou seja, não é a administração com quem você contratou, é um terceiro. É um reflexo indireto. Indireto. Porque se fosse algo praticado diretamente, eu tenho D aqui, eu tenho D aqui, eu tenho D aqui, se fosse um fato diretamente praticado pela administração com quem você contratou, a outra parte contratante, aí você não falaria em fato do príncipe, falaria em fato da administração, porque daí é a própria administração que faz algo diretamente impedindo o cumprimento do seu contrato. Ali eu coloquei não liberação diária, falta de pagamento, quer dizer, é a própria administração, é o outro lado do contrato, e não terceira pessoa, é a própria administração que diretamente pratica algum ato que impede o cumprimento do seu contrato. Que você cumpra o seu contrato. Sacaram? Sacou, Isa? Sacou, Barcos? Sacaram? Então, ó, isso daqui, teoria da imprevisão, fato extraordinário que inviabiliza o cumprimento do contrato. Se for feito por terceiro que impeça indiretamente, fato do príncipe. Se for feito pela outra parte, fato da administração, porque atinge diretamente. Afinal de contas, você contrata com a administração. E se ela faz algo que atinge diretamente o contrato, você pode pedir a aplicação da teoria da imprevisão. Beleza? Ok? E com base nisso, nós temos várias modalidades de contratos administrativos, que não é o caso de analisá-los agora, porque não vai cair na prova de vocês em função da última prova. Beleza?